versículos de 1 a 14, tá? Nós veremos aí Rispa, um modelo de mãe. Esse artigo da revista foi escrito pela educadora Maura, tá? Ela é educadora religiosa e também assistente social. E ela se dedicou um pouco nesse artigo para nos passar as impressões dela. Bom, essa história de Rispa, irmãs, é uma história que nos apresenta de uma mulher temente ao Senhor, né, e imperfeita, cheia de conflitos, né, familiares e até políticos. Eu acredito que muitas, nos nossos dias atuais, tem muitos conflitos, né, vivenciando dentro dos lares. A situação que nós vivenciamos hoje não é muito diferente. Bom, a história nos conta lá nos tempos dos reis, né, onde fala que houve ali naquele local uma fome de 3 anos sobre Israel. E Davi já estava sob o trono, já tinha um tempo. E Davi se incomodou com estes 3 anos de fome na terra de Israel, e ele vai consultar a Deus, ele questiona a Deus o porquê de estar acontecendo essa grande fome. E como nós sabemos, o Senhor nos responde, amém? Ele sempre responde às nossas indagações no tempo dele. Por que a mão do Senhor estava pesando sobre Israel? Por que aquela fome? Então a história conta que lá em Canaã, a terra foi conquistada, né, pelo exército de Israel, né, e lá haviam os moradores que se chamavam gibeonitas, né? E os gibeonitas, eles tiveram acesso aos feitos do Senhor sobre o povo de Israel. E eles temeram grandemente a esse Deus, né, que Israel professava. O que eles fizeram? Eles foram até Josué, eles foram pedir o quê? Uma aliança, né? Uma aliança para que eles fossem conservados em vida, tivessem ali um momento, se juntar à terra de Canaã. O interessante é que o artigo nos fala que Josué não consultou a Deus sobre isso, se poderia permitir ou não, né, nos feitos de Israel ali, o povo de Israel, os reis, né? E nós podemos ver que muitos, tudo que fariam, eles perguntavam ao Senhor o que iriam fazer, se poderiam fazer determinada coisa. Josué não, Josué, ele simplesmente fez aliança com o Senhor, mas o Senhor o abençoou, né, sobre essa decisão, né, ali de abençoar os gibeonitas. Então, amados irmãos, irmãs, nós podemos ver que ali houve um pacto de proteção entre o povo de Israel com os gibeonitas. Os irmãos lendo lá a história de Josué verão, né, que Josué manda espias para ver realmente de onde eles são, né, de onde que eles vieram. Então nós podemos ver que tudo isso é confirmado e eles são confrontados com a mentira. E nós sabemos que a mentira tem perna curta, né? E foi o que aconteceu, né? O povo foi descoberto e eles falaram, não, realmente nós somos aqui de perto, né? E Moisés, o que nós queremos é esse acordo, né? Essa aliança, né, de vida para o nosso povo. Visto que já era um povo que, sob aos olhares do Senhor, já era um povo condenado à morte, né? Condenado à morte, os irmãos podem verificar isso na história. E simplesmente Deus abençoa de uma forma maravilhosa ali o povo de Gibeon, os moradores de Gibeon. Passaram-se muitos anos, não é mesmo? Saul, nós conhecemos a história de Saul contra Davi, né? Nós sabemos, já lemos essas histórias aí. Passaram-se muitos anos e Saul, ele quis resolver essa história, sabendo dessa história no passado, que o povo estava vivendo ali com o povo de Israel. Saul quis o quê? Mais uma vez fazer as coisas com as suas próprias mãos, mediante os seus próprios pensamentos, agiu por conta própria. O que ele fez? Né? Ele quebrou essa aliança matando esse povo,
né? Só que essa fome é o que nós vamos descobrir o porquê, né? Então, conhecendo esse contexto aí, nós podemos ver que o rei Davi, ao receber essa resposta, Deus fala para ele que é o quê? É porque Saul e sua família são culpados de terem matado os gibeonitas no passado. Então, passados-se muitos anos, acontece dessa forma, né? E nós vamos ver que essa história de Rispa, Saul já era morto. Saul já tinha quase 30 anos que Saul era morto. E a terra estava recebendo a sua consequência. E Deus ressalta essa consequência. E nós podemos ver aí que a família de Rispa, nesse contexto todo, ela foi atingida. De que forma, né? Os gibeonitas, Davi querendo reverter toda essa situação, Davi chama um dos líderes dos gibeonitas e pergunta o que poderia fazer, né, em relação aos gibeonitas, contra esses maus feitos de Saul. Então, Davi se retrata, né, e o líder do gibeonita fala o seguinte, que quer o quê? 7 homens da família de Saul enforcados. Aí que entra a história da Rispa, né, da família de Rispa. E estes 7 homens da descendência de Esaú, nós podemos ver que são os filhos de Rispa e também seus sobrinhos, né? Nós sabemos que Rispa foi concubina de Saul, só para as irmãs entenderem aí a situação. Ela foi concubina de Saul e passaram-se estes muitos anos, né? Posteriormente, os filhos já eram filhos adultos, né? E nós podemos aí Deus levantando, suscitando, né, a história do povo de reis e fazendo justiça àquele povo. É interessante nós vermos aí todo esse tempo, todo esse contexto, e Deus, ele no tempo dele, ele faz a justiça, ele traz à tona toda a verdade, ele revela, ele fortalece, ele faz o que lhe aprouve, né? Porque ele é Deus. Então, diante de tudo isso, nós vemos que os 7 homens que os líderes dos gibeonitas pedem, 2 deles eram filhos de Rispa, né? E os outros 5 são seus sobrinhos. Então, nós podemos ver que nessa história toda aí, eles são enforcados. São enforcados e passa ali uma situação muito triste. A gente pode imaginar um cenário dessa história. Uma mãe que tem os seus filhos mortos, enforcados diante da sociedade, são colocados, né, na praça da cidade, que naquela época os enforcamentos eles ficavam ali expostos durante muito tempo, até que vinha a chuva demonstrando a bênção do Senhor. Só que isso não aconteceu. E nós podemos perceber nesse contexto da história que se passaram quase 6 meses. E nesses 6 meses, qual foi a atitude de Rispa? Rispa se cobriu de pano de saco. As irmãs têm plena consciência do que é se cobrir de saco, né? De vergonha, da vergonha, né? Do opróbrio. Então nós percebemos que ela ficou 6 meses ali, diante dos corpos daqueles 7 de sua família, né? Se cobrindo ali debaixo de uma pedra, se protegendo também, e protegendo os corpos daqueles da sua família, protegendo para que os corpos daqueles filhos daquela família não fossem comidos por aves de rapina, por lobos do deserto, né, que vinham à noite. Então, tudo isso tem um significado para a gente, de todo esse contexto dessa história. E Rispa, eu imagino a tristeza no coração de uma mãe que perde os seus filhos, perde muitos entes queridos de uma vez. Nesses dias nós podemos até fazer um paralelo, né, mediante ao Covid.
Tantas pessoas de famílias têm perdido seus parentes e nós podemos imaginar a dor, né? Só quem realmente passa por isso sabe a dor que é perder muitos entes queridos assim de uma vez. Mas nós podemos ver nessa história que uma mãe que se estende com um pano de saco, cobre também os cadáveres com pano de saco. Os irmãos podem testificar isso na história. E tudo isso tem um símbolo para a gente, né? Tem uma explicação. E a morte de um filho realmente ela parte o coração de uma mãe, né? Tristezas, solidão, muitos sentimentos ruins que nós não queremos atentar a eles hoje, né? Quantas mães hoje choram por filhos que não estão mortos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. E nós queremos nos dedicar a isso como mães. Eu não sei se todas que estão aqui, nem todas são mães, né? Nós temos algumas que não são mães, mas já tirarão como experiência e como conhecimento também, né, para a sua vida. Como mães, nós precisamos realmente ter um coração como de Rispa, né, que procura cobrir os filhos com a oração, cobrir os filhos espiritualmente, né, assim como Rispa fez. E nós podemos também perceber a constância na vigilância de Rispa ali, em vigiar aqueles corpos. Podemos perceber que ela não desistiu em nenhum momento sequer, até que a sua bênção fosse alcançada, até a sua resposta fosse alcançada. Mas nós percebemos, irmãs, que Rispa estava ali naquele tempo de 6 meses, ela estava em silêncio, né? Mesmo com seu sofrimento, ela estava protegendo os corpos dos seus parentes, dos seus filhos, e em silêncio. Rispa não sequer, em nenhum momento, ela fez alguma oratória ali na praça, declarando alguma coisa, reivindicando alguma coisa. Mas ela estava aguardando, né, o momento da sua justiça, né? E ela investiu esse tempo para a proteção dos seus filhos, para proteger o corpo dos seus filhos, mesmo ainda mortos. E nós queremos refletir um pouquinho sobre investir tempo na educação dos nossos filhos, investir tempo em oração por nossos filhos. Como mães, tidas como modelo, nós precisamos realmente investir tempo. Eu não digo gastar, porque muitas vezes nós gastamos o nosso tempo ou valores em coisas que são supérfluas. Mas nós investirmos tempos da nossa vida, retirar um tempo de qualidade para a educação dos nossos filhos, para discipular os nossos filhos. A história não narra o contexto dos filhos de Rispa, como eles eram, mas nós sabemos que os pais, assim como foi o rei Saul, inclinaram o coração para as coisas más. E, consequentemente, quem estava vendo, quem estava testemunhando tudo? Os filhos. Os filhos testemunharam os malfeitos dos pais. E nós vemos isso na história dos reis, né? Que muitos que não inclinavam o coração a obedecer ao Senhor, os filhos daqueles reis eram piores do que os pais. Então nós precisamos analisar isso. No nosso contexto hoje, como modelo de mãe, investir tempo na educação dos nossos filhos, investir tempo na oração com os nossos filhos, no estudo da palavra com os nossos filhos. Nós precisamos investir esse tempo. Assim como Rispa investiu tempo ali em proteger os corpos dos seus familiares. E nós podemos analisar também sobre aves de rapinas, raposas,
elas podem simbolizar uma série de coisas. No caso aqui eram filhos adultos, filhos crescidos. Mas nós temos aqui, eu acredito que a maioria, filhos pequenos, filhos adolescentes. Eu não sei se muitos aqui têm filhos já adultos, né? Eu acredito que não é o caso aqui. Mas Rispa já tinha os seus filhos adultos. E, consequentemente, aquele ato de enforcamento foi vergonha para a sua família. Mas nós não vamos aqui analisar o que faziam, o que deixavam de fazer. Mas foi a justiça de Deus prevalecendo até o final. E essas aves de rapinas, irmãs, elas podem simbolizar muitos perigos para a vida dos nossos filhos, né? Muitas influências negativas, sejam na escola, sejam na internet. Hoje nós não temos mais a questão dos problemas pessoais, né? Os problemas presenciais, mas nós temos os problemas online, que muitas vezes nós temos nossos filhos linkados na escola, mas ao mesmo tempo tendo acesso a outros conteúdos, fazendo de conta que está em aula. Então nós precisamos realmente tirar esse tempo, investir esse tempo para realmente certificar o que os nossos filhos estão fazendo, para que eles não sejam realmente devorados por essas aves de rapinas, né? Até mesmo por leopardos, guepardos, né? Que no caso seriam as raposas da noite. Então nós devemos estar ligados nisso. E no mundo espiritual é o que nós podemos ver, o que nos atinge negativamente como família, como mãe principalmente. Mães que esperam ser modelos diante da sociedade, principalmente diante da igreja. Rispa, ela se responsabilizou pelos seus filhos, né, e também pelos seus sobrinhos. E nós podemos ver que quando nós nos responsabilizamos pelos nossos filhos, a bênção, ela vem. No tempo de Deus, mas ela vem. E essa responsabilidade que nós buscamos para nós como mães que realmente amam os seus filhos, zelam pelos seus filhos, assim como Rispa zelou pelos corpos dos seus filhos. Nós precisamos zelar pelos nossos filhos, literalmente, porque existem mães que estão realmente caídas, né? Tristonhas, passando por momentos difíceis, porque têm seus filhos realmente despedaçados pelo mundo, porque foram atingidos, né, por essas aves de rapina, por estes animais, né, que nós podemos simbolizar que sejam o pecado, que hoje é devastador, que leva muitos adolescentes, muitos jovens para o mundo do pecado. São adolescentes grávidas, prostituição, vícios, drogas, violências de todas as espécies, alcoolismo. Então nós vemos aí muitos pais que estão sendo permissivos com a educação dos filhos. E nós como mães, assim como Davi tomou uma atitude diante ali de todo Israel, nós como mães também precisamos tomar atitudes, perguntarmos ao Senhor, né, assim como Davi fez. Ele indagou, né, a Deus o porquê daquela fome. E o nosso Deus foi muito rápido em responder, né? Nós podemos ver ali no texto que Deus respondeu de prontidão o que era o pecado diante do Senhor, que já se passava há mais de 30 anos. Às vezes, aos nossos olhos, nós estamos orando por transformação, nós estamos orando por arrependimento, nós estamos orando por perdão, né? Ou estamos orando para que Deus restaure a família, para que Deus cubra a nossa família com sabedoria. Essa tem sido a nossa oração. E muitas vezes nós perguntamos o porquê.
Por que de tudo isso? Qual foi a pedra causadora de todo o problema? E o Senhor respondeu a Davi. Foi o pecado de Saul lá atrás. Saul já era morto há mais de 30 anos. E o povo estava padecendo. E às vezes nós estamos padecendo por pecados dos antepassados. Ah, mas maldição hereditária não existe. Realmente, não existe. Nós até podemos pensar nisso. Mas, assim, nós podemos ver que a inclinação daquele coração, que realmente não decide a obedecer ao Senhor, os filhos são testemunhas deste coração rebelde. E os filhos o coração destes filhos são testemunhas dos exemplos paternos, ou até mesmo dos avós ou bisavós. E aí o pecado vai como que passando de geração a geração. Mas por quê? Porque o coração daquele filho não inclinou a obedecer a história. Não obedecer o quê? O que o Senhor sempre aconselha nos livros de reis, a obedecer aos mandamentos do Senhor, assim como os Salmos nos ensina. Se nós inclinarmos o nosso coração a obedecer os caminhos, a guardarmos os estatutos do Senhor, serão bênçãos. E a história é revertida, a história é transformada. Assim como nós vimos também muitos reis que não obedeceram ao Senhor, foram maus aos olhos do Senhor, mas já tiveram filhos que obedeceram e foram bênçãos. Então nós vemos todo esse contexto, E nós podemos ver que esse tempo, essa responsabilidade, esse amor, esse tempo que Rispa se dedicou ali com os da sua família, alcançou a bênção, alcançou a providência do Senhor. O que aconteceu? Mesmo em silêncio, Davi recebeu ali notícias de Rispa. Não precisou a Rispa fazer nada, E a história foi o quê? Chegou aos olhos do rei Davi. E mais que depressa, o que o rei Davi fez? Ele fez a justiça. Ele fez a justiça porque é um homem segundo o coração de Deus e procurava andar sobre os concertos do Senhor, sobre os mandamentos do Senhor. E Rispa mostra aí a sua coragem, a sua persistência, a sua resiliência, nessa história toda. 6 meses, eu fico pensando, gente, 6 meses uma mulher para ficar fora do seu local, a sua casa, guardando os corpos. Tinha alguém por trás sustentando essa mulher também, porque ela não conseguiria, o povo já estava de certa forma acostumado a vê-la ali 6 meses, protegendo aqueles corpos e ninguém fazia nada. É triste ver, imaginar uma história, um contexto desse. E então nós podemos ver que essa atitude de Rispa, ela recebeu a bênção do Senhor, porque Davi, ele veio, e simplesmente o que ele fez? Ele atendeu o desejo do coração de Rispa. O que ele fez? Ele buscou os corpos, retirou os corpos dos filhos ali da sua família, procurou dar ali um sepultamento justo, digno, trouxe também os corpos de Saul e também de Jonatas, que tinham sido levados. E então ele promoveu todo esse conserto, vamos dizer aí, toda essa limpeza, de maus feitos diante do povo de Israel. E o que, assim, nós podemos perceber que ela foi resiliente, ela continuou lutando pelos filhos e pela justiça, e ela obteve respostas. E às vezes, como mães, nós pensamos que, nossa, está tão difícil de obter essa bênção, Às vezes, nós estamos orando por tanto tempo por uma resposta do Senhor, mediante algum problema, e isso não acontece. Mas nós cremos num Deus vivo, poderoso, nós cremos num Deus que nunca desiste, das nossas lutas,
é aquele que soluciona os nossos problemas, é aquele que nos encoraja, que nos fortalece, que nos reanima a cada manhã, né? Nos renovando as misericórdias dele, né? E as coisas podem até parecerem mortas, né, para você, ou infindáveis, ou que não tem a solução, mas nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas. E nós professamos essa fé, né, porque para Deus nada é impossível, né, mesmo que passam gerações. Hoje mesmo eu conversando com o mozão, eu falando, né, a gente às vezes indaga ao Senhor o porquê de determinadas situações, mas pode até ser que nós não tenhamos a resposta em algumas situações, mas a nossa voz como mãe, a nossa oração como mãe, ela persistirá, ela nos contará futuramente, mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não ouçamos, mas os nossos joelhos dobrados, ele nos trará respostas, né, positivas, respostas realmente que venham realmente a fazer a justiça do Senhor em nossa família. Então nós podemos aí tirar duas lições da lição de Rispa, desse testemunho, dessa história de Rispa. Nós podemos ver que as atitudes, elas trazem consequência. As nossas atitudes como mães trazem consequência. Nós podemos tirar várias lições nesse texto, irmãs, várias, que o tempo aqui seria pouco. Mas nós vamos ater somente em duas, né? Que cada atitude que nós temos, ela nos traz consequência. E no caso da desobediência, né, de Saul, ela trouxe a consequência para uma nação. Trouxe aí o quê? 3 anos de fome para o povo. E trouxe também uma consequência para Rispa, né, como mãe, como mulher, que teve os seus filhos mortos. Deus é justo. Então quem somos nós para perguntar quem eram os filhos de Rispa ou quem foi Rispa? Mas nós podemos perceber aí a resiliência dela diante da sociedade, diante de Deus e diante do rei. Então, a nossa consequência como mães que se ajoelham diante do Senhor pelos nossos filhos, pela nossa família, com certeza, com toda certeza, as bênçãos do Senhor sobrecairão sobre a nossa família. Temos que ser resilientes, temos que ser corajosas, persistentes em nossos objetivos, não deixar que nada venha esmurecer a nossa fé, a nossa força, mesmo que às vezes pareça difícil até mesmo de orar, né? Muita gente indaga isso. Eu estou passando por um vale que eu não consigo nem orar. Mas como servos do Senhor, o gemido inexprimível Espírito Santo, ele transforma em oração. E o grande amor de Rispa, nós podemos encontrar aí esse grande amor, né, revelado por Rispa. Esse grande amor que nós podemos ainda também encontrar na pessoa de Jesus Cristo, né, o amor de Deus por nós, em João 3,16. Nós vemos que esse amor se revelou de uma forma maravilhosa ali no Calvário, ali naquela cruz. Esse amor que lá em Romanos ele nos fala, né? Romanos 5, 6 e 8, vamos a ter apenas o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Seja em qualquer situação, né? Deus nos deu essa resposta, essa solução. Jesus Cristo é a resposta para todas as soluções de todos os problemas, né? E Rispa demonstra esse amor maravilhoso ali pelos seus filhos, nos protegendo. E Cristo nos demonstra esse amor, né, como pecadores que somos, todos os dias, todas as manhãs. Rispa com seu cuidado para com os filhos, mortos, mesmo mortos, alcançou a mercê diante do rei. Resposta, uma solução. E operou justiça para todo Israel,
mediante ao texto, nós podemos ver que a atitude do rei Davi ali trouxe bênção a todo Israel, que a partir do momento que ele sepultou dignamente os 5, mais o rei Saul e mais o Jonatas, seu filho, nós podemos ver ali que a bênção veio sobre Israel. A fome foi sanada. De que forma? Chuvas. Chuvas sempre representou bênçãos, né, para o povo. É colheita, sinal de boa colheita, né? Então nós podemos perceber isso. E enquanto Deus providenciou um único meio, né, que através do qual nós temos vida, que é Jesus Cristo, Ele nos deu vida, nós estando mortos ainda em nossos pecados. Ele nos dá vida. E como mulheres, mães, filhas, né, que somos, nós podemos demonstrar esse zelo, esse amor para aqueles que nós amamos, aqueles que estão perto de nós, aqueles que nos rodeiam. Cristo nos deu uma missão muito grande, né? E como servas de Jesus Cristo, o que nós precisamos fazer? Nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é estar aqui, onde quer que estejamos, aqui, ali, acolá, falando do amor de Deus, falando desse grande amor demonstrado por Deus, que particularmente eu falo que o amor de Deus é de certa forma demonstrado pelo amor de mãe. O amor de mãe, a mãe verdadeira, que nós temos mães de todas as estirpes aí, né? As mães que realmente amam, que se dedicam, que zelam pelos seus filhos. E nós já estamos acabando, tá, irmãs? Antes que alguém mais saia, nós já estamos acabando aqui. E esse amor do Senhor, né, demonstrado aí na vida de Rispa. Nós precisamos demonstrar esse amor às pessoas que estão ao redor de nós. Nós precisamos levar aos pés do Senhor e testemunhando a transformação de vidas por gerações. Né? Como a irmã Suzana relatou aí no início, que ela era uma família católica, né? Praticante. Nós temos aí também a Janaína, não é mesmo? Nós temos aí também deu branco no seu nome. Isso, é você mesmo, Débora. Deixa eu botar aqui o mouse. A gente, quando não se convive mais, a gente vai não esquecendo da pessoa, mas o nome. Às vezes a gente Você tem isso, Suzana? Às vezes, muito tempo a gente não tem contato, a gente perde o nome, tá? Ainda mais quando vai chegando a idade, né? Então, muitas pessoas tiveram uma outra história e nós precisamos testemunhar essa história que nós tivemos no passado, uma história de escuridão da palavra do Senhor, da presença. A Francisca também teve essa história, né? Acho que a Daniele nasceu em berço evangélico, né, Daniele? Então, nós podemos ver aí que essa história de testemunho do que o Senhor é em nossas vidas, ela transforma outras vidas. E nós precisamos testemunhar como mulheres, como mães, mães que amam, mães que zelam, que se responsabilizam pelos nossos filhos e pelos filhos também dos outros. Porque nós temos esse hábito, né? Mãe chega para uma outra mãe e aconselha mesmo, né? E graças a Deus por isso, né? Então, nós precisamos cumprir o nosso papel, seja de mãe, seja de filhas, porque nós precisamos investir, né, o nosso tempo, gastar realmente, fortalecendo outras vidas. Nós precisamos desenvolver uma vida cristã saudável nos nossos filhos. Nós precisamos promover lares com ambientes saudáveis, lares que edificam, lares que se preocupam com a educação dos nossos filhos. Nós precisamos realmente dedicar tempo no estudo da palavra com o nosso filho. Nós precisamos dedicar atenção a eles, né? Não somente a alimentação, os cuidados gerais, mas nós precisamos retribuir também esse cuidado que o Senhor tem para conosco. Nós devemos também retribuir aos nossos filhos. E por mais que não apareça a história aí do pai nessa história de Rispa, nós temos muitos pais presentes e também pais ausentes
que não vem ao caso aqui, mas devem também cumprir os papéis, né? Papéis de sacerdote do lar, papéis que realmente zelam, né, e colocam ali toda a sua família sob o guarda-chuva do Senhor, sob a proteção do Senhor, sobre os mandamentos do Senhor. Como mães de filhos, né, pequenos ou até mesmo adultos, nós devemos praticar a palavra de Deus, ensinar, não é mesmo? O que nós aprendemos. Nós só ensinamos aquilo que nós aprendemos, né? E para ensinarmos, nós precisamos aprender. Se nós não sabemos de alguma coisa, nós precisamos correr atrás, não é mesmo? Nós precisamos ensinar os nossos filhos aquilo que temos aprendido e realmente chorar pela vida dos nossos filhos, né? Verdadeiramente isso de dedicação, de ver os nossos filhos fazendo o que nós fazemos, né, de forma de agradar ao Senhor, é o que alegra o nosso coração e também alegra o coração do Senhor. Eu pergunto, você tem sido uma mãe intercessora, você tem sido uma mãe educadora que exerce esse ministério de mãe? Mãe com esperança, mãe que luta pelos seus filhos, mãe que sorri, mãe que chora, né, pela vida dos seus filhos? Sejam pequenos ainda, sejam adolescentes, sejam jovens. Você tem exercido esse papel de intercessora, de educadora? Então é um momento de nós refletirmos e eu queria passar para vocês a frase de Abraham Lincoln, que está aí no final, né, do artigo, onde ele fala: eu me lembro das orações da minha mãe e elas me acompanharam, elas me seguiram por toda a minha vida. É dessa maneira, agindo como rispa, que nossos filhos darão esse testemunho. Então nós podemos ver que Abraham Lincoln, mesmo já, quem foi ele? Ele foi presidente, né, dos Estados Unidos, ele teve uma grande influência, né, na defesa contra a escravidão na época, das injustiças sociais. E ele recorda das orações da sua mãe por ele. Então, isso aí também me recorda também a um testemunho que a Francisca nos deu, né, sobre a filha, né, falar, de relembrar da história de ver a mãe orando e falar também das orações da mãe por ela, né, que é uma mãe que luta diante do Senhor pela vida da filha. Então nós precisamos, irmãs, influenciar os filhos através da nossa oração. Como mães, nós precisamos influenciar os nossos filhos pelo ensino da palavra. E como modelos de mãe, nós precisamos influenciar os nossos filhos também pela correção. O que é a correção? É conscientizá-los do seu erro e conscientizá-los de que eles precisam realmente se arrepender e se corrigir diante do Senhor, principalmente. Que o Senhor realmente possa nos abençoar nessa tarde e que possamos, assim como Rispa, ser um modelo de mãe, não somente para os da nossa família, mas para os que estão longe também, para os que nos veem como testemunhas diante, né, do Senhor e da comunidade. Amém? Irmã Suzana, está com a palavra. Débora, quer dizer mais alguma coisa?